Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Elton Dornelles, professor Felipe Fraga, é a nossa convidada, né? A professora Mabel Luiza, e a Sofia, né? É mais uma convidada aí. Eu sou a Sofia. Bom, Sofia. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico aí, né? Que é, o título já é polêmico, né? Diretor de escola, né? Chefe ou líder, né? Pessoal, tudo bem? Estão sabendo do concurso de Cachoeirinha? Sim, tem concurso em Cachoeirinha esse ano. Querem estar preparados para este concurso? O momento é agora. O professor Viegas, eu e a Jéssica Cardoso preparamos um curso preparatório para professores estarem afiados na hora da prova. Então, quer saber mais? No Instagram, @prof.jessicaferraz, você encontra tudo sobre esse curso. Clica no link da bio e se inscreve, não deixa de participar. É a sua oportunidade de estar preparado e melhorar seu plano de carreira ou se tornar o próximo professor concursado. A gente te espera no nosso curso, certo? Antes de começar as apresentações, eu queria fazer o meu pequeno relato. Desculpa, Elton, eu vou demorar um pouquinho, mas é bem pouquinho. Depois eu prometo que eu vou ser bem sucinto aí, né? Mas assim, eu fiz questão de colocar esse título aí, porque assim como eu e o Elton já passamos por situações nas escolas com diretores, né? Eu vejo muitos relatos de professores que inclusive entram em contato comigo aqui na página, em privado, até de assédio, né? A questão de usam Meet, não usam Meet, é obrigatório, não é obrigatório, né? Então, assim, eu tenho um relato pessoal meu para falar, e acredito que o Elton também tem o dele, né? Que eu já assinei a ocorrência 2 vezes na escola, né? Não por chegar atrasado, não por faltar. Eu sou um professor que não falta, que não chega atrasado. Eu não tenho problema com os meus alunos de reclamação, nunca tenho problema com os alunos. Aliás, os alunos são os que menos me causam problemas, né? E eu tive, em 2 momentos, que assinar a ocorrência, né? Simplesmente por eu ser um professor que coloca as minhas opiniões, né? Tanto é que, se eu não fosse de colocar minhas opiniões e tivesse medo de me expor, eu nem tinha um programa desse tipo, né? E a gente percebe, eu e o Elton conversamos muito sobre isso, que os professores têm medo, às vezes, de colocar por a represália que o diretor ou a diretora vai fazer com eles, né? Então, assim, eu tive que assinar a ocorrência 2 vezes, simplesmente porque eu expus a minha opinião em reuniões e também no Facebook, né? Uma coisa mais incrível do mundo, né? Porque eu entendo que o Facebook é meu pessoal e eu escrevo o que eu quiser, desde que eu não cite o nome de ninguém, né? Eu posso escrever a minha opinião, né? E eu fui advertido justamente por isso, né? Uma das situações foi naquela época da ocupação dos alunos nas escolas, né? Vocês devem lembrar, é bem recente até, que os alunos ocuparam as escolas e eu compartilhei. Na minha escola não aconteceu, mas eu compartilhei e disseram que eu estava incentivando os alunos a ocuparem a escola. Em nenhum momento eu nunca falei dentro da sala de aula que era para eles fazerem isso. Eu apenas compartilhei porque eu concordava e achava que era o certo na época, né? E esse foi um dos motivos pelo qual eu tive que assinar uma ocorrência. A outra ocorrência que eu assinei foi porque eu tirei uma foto brincando com meus alunos, que eu estou sempre brincando com eles, né? E eles entenderam, porque eles já me conhecem, né? Eu tirei uma foto do lado de um computador dizendo que era a Lan House do professor Viegas. E entenderam na época que eu estava querendo dizer que era minha Lan House e não da escola, né? Meus alunos entenderam isso, né? Mas as pessoas na época não entenderam. Então, assim, a gente passa por situações, eu tenho 22 anos de escola, né? E a gente passa por situações desse tipo, né? E eu estou contando a minha história aqui, mas acredito que muitos professores têm histórias desse tipo para contar, né? E eu já queria aproveitar e deixar o meu recado assim, para quem pensa em ser diretor um dia, né? Depois a gente vai ouvir a Mabel e o Felipe, que os dois são diretores aí. Para quem pensa em ser diretor um dia, pensar bem antes de fazer um professor assinar uma ocorrência, o colega teu, né? Colega que às vezes trabalha anos contigo, assinar uma ocorrência, se não tiver um motivo muito forte para fazer isso, né? Porque quem passa por essa situação não esquece. Às vezes tem colegas que falam para mim assim, Sandro, esquece isso.
a gente não esquece, porque assim, tu te sente como um bandido. Quando aconteceu isso comigo, eu me senti como se eu fosse um bandido que estivesse assinando uma ocorrência lá na cadeia, né? E Por então, isso, assim, meu por isso que tu tá com essa camiseta aí, tu já foi preso. Por isso que eu tô com essa camiseta presidiária hoje. Acho que é um problema isso aí. E, então, assim, meu conselho é esse, né? Pensa bem antes de fazer uma coisa desse tipo com um colega teu, né? Porque, afinal de contas, nós somos colegas, né? E amanhã ou depois as posições podem estar invertidas, né? Então, assim, todo mundo pode passar por isso, né? Então, eu acho que fica aí a minha dica, e eu acredito que tem outras pessoas que tenham relatos para falar desse tipo. Mas vou passar a palavra aí pro professor Elton, tio Elton. Tio Elton, é o tio Elton. Que moça agradável essa, tem um sorriso muito bonito, viu? Muito feliz obrigada, de você estar aqui. Muito feliz de estar aqui participando. Assim, ó, eu vou começar brevemente falando assim, ó. Tu pergunta para a maioria das pessoas o que é democracia, a maioria vai dizer algo que é uma parte relevante da democracia. As pessoas não sabem o que é democracia, sabe? E a gente vê isso na escola. Isso é bem evidente e claro, não saber o conceito profundamente do que significa democracia. Democracia é saber seus direitos, é saber votar. O que é isso? Isso aí é uma parte ínfima de uma questão democrática, né? E outra coisa que falou, perseguição, meu Deus, eu fui exonerado. Eu entrei em 2002 no Estado e em 2006 eu fui exonerado por perseguição política, né? Tanto é que depois foi comprovado nos documentos que apagaram minhas notas, né, com um corretivo. E o advogado, que era do Estado, foi xingado pelo juiz, porque eles prejudicaram a minha vida com uma mentira, né? Apagaram a minha nota que eu tinha passado, como é que a gente chama aquele 3 anos ali que a gente faz esqueci o nome, o tempo ali que a gente tem que ficar, né? Eles mudaram a minha nota para me exonerar. O estágio probatório, né? Isso, fizeram isso. E depois eu consegui comprovar tudo, mas foi 3 anos e pouco, quase 4 anos. Eles tiveram que me indenizar essa coisa toda. E na última escola que eu trabalhei, na Baltazar, me fizeram uma acusação horrível, né? Eu nem vou comentar aqui porque não é o caso. Mas assim, aí depois foi pro jurídico, lá do SEDUC, e o jurídico disse que não tinha nada ali que comprovasse o que eles estavam dizendo. Entende? Então as pessoas querem manchar a vida da gente, de certa forma prejudicou minha imagem lá no Baltazar, por perseguição, né? Queriam me tirar da escola porque tinham medo que eu fosse candidato. Eu nunca quis ser diretor, né? Nunca quis. Sempre gostei de dar aula, eu acho dar aula uma coisa maravilhosa, mesmo com os problemas. Eu me sinto melhor pegando a minha pastinha, indo lá para a sala de aula, tenho uma relação ótima com meus alunos. Não estou dizendo que seja tudo a mil maravilha, mas eu tenho uma ótima relação, brinco com eles direto. Aprendi a colocar a minha autoridade, não meu autoritarismo, entende? Aprendi que sorrir, brincar com eles não significa que eles não vão me respeitar, eles vão me respeitar pela minha competência profissional. Enfim, entende? Por isso que eu falei essa questão da democracia. Democracia, assim, nos tempos que nem de hoje, quem viveu a ditadura sabe muito bem, né? O que é a gente não ter direito. Eu, quando era guri, ou quando era adolescente, eu rezava para o tempo passar mais rápido para chegar aos 18 anos, porque criança e adolescente não era ser de direito. Era simplesmente, sai para lá, guri, então piar, vai te limpar, vai aprender a não sei o quê. Então tu queria ser adulto, entende? Aí querer comparar que a escola continua com os mesmos processos de intervenção, né, pedagógica, didática, do que aquela época, o mínimo a pessoa não tem o mínimo entendimento do que significa democracia. A gente tem que conquistar os jovens. Na vida, tudo a gente tem que conquistar, né? Esses caras aí que ficam agredindo mulher, matando mulher, cara, conquista, bicho. Não deu, cara, vai te organizar aí, vai assistir uma live do professor Viegas aí que tu vai aprender, né? Não. Mas eu já falei demais, é isso. Vai, Filipão. Eu queria só começar fazendo um protesto aí, que esse programa, a gente tá na página Café com o professor Viegas, e só eu e o Elton que a gente toma café, que o Viegas nunca mais tomou café. Os convidados ficam constrangidos de tomar café. Mabel, tô pegando água aí, né? Água ali. Ó, Mabel, já viu que vai ser a sessão de descarrego hoje aqui, né? É verdade. Cara, eu acho que todo mundo... Já acendi um incenso antes. Eu acho que todo professor que entra na escola e que faz um bom trabalho, o seu trabalho direito, que não tem medo de se incomodar, acaba de alguma forma incomodando uma direção quando a direção não é democrática, né?
E é bem nesse sentido aí que o Viegas disse, né? Tem diretores, diretoras que esquecem muitas vezes que são colegas, né? E aquela velha máxima de que dê poder para uma pessoa que você vai conhecê-la, né? Então, passa muito por aí, né? Mas, dito isso, assim, nessa fala de apresentação, eu queria agradecer também a presença da Mabel, que é minha colega aqui de 27ª CRE, também diretora, né? Só que de escola de fundamental, acho que a dela é só fundamental, se eu não me engano, e a minha é só de médio. São experiências um pouquinho diferentes só na faixa de público, né? Mas o legal é que eu recebo alunos que vêm da escola dela, que também vêm estudar comigo. Nós já tivemos professores em comum também. Então é sempre interessante ter uma colega de trabalho da mesma região aqui, né? Mas o que eu gosto de sempre dizer, assim, é que eu gostaria que todo mundo dentro da escola, todos os colegas, inclusive os funcionários, pudessem passar por essa experiência de ser de equipe diretiva, né? Se não diretor ou diretora, serviço, ou pelo menos de uma supervisão, orientação, que se começa a ter uma outra visão dentro da escola, de como a coisa funciona, né? E de como, às vezes, a gente fica numa linha tênue, assim, entre ser bom colega, né? E também ser aquele que incentiva os colegas a fazerem o trabalho e a cada vez fazerem melhor e poderem evoluir, e a gente poder aprender tanto com os colegas quanto com os alunos e poder ir evoluindo junto e melhorando a escola, que é o nosso trabalho, né? Acredito que todo gestor, o principal objetivo seja melhorar a qualidade, ter uma qualidade tanto para os alunos quanto para os colegas, professores e funcionários, né? E às vezes é uma linha tênue entre a gente ser amigo, né, colega, e também de ter que lidar ali com algumas questões do dia a dia, lidar com pessoas. Acho que a Mabel vai concordar comigo que não é nada fácil. Eu não sei quantos colegas professores mais funcionários ela tem. Eu tenho 70 na escola. Então, apesar de, como dizem aqui, eu ser cria da escola, já estou há 12 anos na escola, assim, então, né, desde que eu entrei no estado, eu estou nessa escola mais ou menos como o Viegas aí, que está há bastante tempo. Então a gente vai discutir exatamente sobre isso, assim, mas realmente eu acho que seria muito interessante que todo mundo pudesse ter essa experiência, inclusive quando a gente fala sobre a situação dos professores contratados. Eu acho que inclusive os contratados tinham que ter direito a fazer parte de equipe diretiva, porque isso faz tu crescer como profissional, tu ter uma outra visão da escola, né? Então, além de lidar com o pessoal, ainda há a burocracia, que depois a gente vai tocar nesse assunto, é o que mais nos mata na função, hein? Mas então, bem-vinda, Mabel. Então vamos passar a palavra para o Mabel aí. Nós não fomos cavalheiros, né? Seguimos falando, mas é que é para fazer uma introdução aí. Mabel. Não, é bom porque a gente já fica, né, conectado com o assunto. Vamos lá. Pode te apresentar então, Mabel. Então, tá. Então, antes de me apresentar, né, eu quero primeiro agradecer o convite de vocês, né, meu colega Felipe, professor Elton, professor Viegas. Acompanho, né, vocês veem, né, que eu acompanho bastante as lives de vocês. Acho uma atividade excelente, semanal, né. Pena que eu não consigo acompanhar as de quarta-feira, porque eu trabalho à noite. Mas o que eu acho importante, acho interessante nessa atividade de vocês é que vocês trazem vários assuntos e de vários segmentos que envolvem educação. Isso é importante, né? Eu já assisti aqui live com funcionário, com pessoal do sindicato, com professor, né? Com mães de aluno, né? Já teve uma live que teve mães, teve pessoal lá da própria Seduc, né? A live, aquela que vocês fizeram com a Soninha, com o Márcio, enfim, foram várias. Né, eu acho bem importante, até porque as pessoas que estão assistindo conhecer um pouco, né, de tudo que a gente vivencia e ouvir todos os lados, que isso é bem importante. Mas assim, ó, vocês falaram muitas coisas aqui que eu devia ter anotado para mim poder dar uma comentada, né? Eu não tive eu não articulei essas falas de vocês, mas enfim. Primeiro vou me apresentar, eu sou a Mabel, sou gestora, né, na escola Antônio Francisco Lisboa, no bairro Rio Branco, aqui em Canoas. Né, eu estou na escola que nem o Felipe, né? Desde que eu entrei na mesma escola, né, há 18 anos. E, na verdade, eu só dei aula durante meu estágio probatório. Né? Em 2006, eu já fui convidada para ser vice-diretora, né, para substituir uma vice que estava saindo. E daí fiquei como vice-diretora há 10 anos, né? Participei de 3 gestões, sendo uma com a primeira diretora e depois 2 gestões com outra diretora. E daí em 2016, né, eu fui
né, fui assumir essa outra função, que é ser a diretora, né, a considerada a bruxa da escola. Mas no meu caso, graças a Deus, eu não sou a bruxa da escola, né, porque eu tenho esse entendimento, porque como eu trabalho na rede municipal também, sou professora, eu tenho entendimento dos dois lados, né, e eu acho assim que ser diretor, né, também concordo que todos os servidores deveriam passar, concordo que o contratado deveria ter mais direitos, total de acordo, mas eu acho que para assumir o cargo de chefia, porque é um cargo de chefia, né, o nome diz que é um cargo de chefia, tu tem que ter um perfil de liderança, né? Eu acho que tu tem que ter esse perfil de liderança, porque é como o Felipe falou, nós trabalhamos com gestão de pessoas, né? E é bem difícil trabalhar com pessoas. E nós trabalhamos com pessoas o tempo inteiro. E como é que tu faz uma gestão, né, realmente democrática e compartilhada, quando tu vincula essas pessoas e quando tu aproxima essas pessoas? Porque vínculo não quer dizer nada, né? Os meus professores costumam dizer que eu estrago os alunos, né? Porque eles vão para minha sala para brincar, para rir, para me contar as ladaias, né? Como a gente brinca, para aproveitar o ar-condicionado, né? Então, eu acho isso importante, trazer a comunidade para perto de ti, né? Não que não tenha limite, não que não tenha regra, né? Não que não se cumpra o regimento da escola, mas eu acho que esse trabalho, né, de tu vincular, de tu saber lidar e de tu te colocar no lugar, porque o espaço escolar ele tem que ser um espaço humano também, né? A gente não pode pensar só como um espaço de aprendizagem, é um espaço de formação também, porque ali nós temos alunos, eu tenho fundamental, né? Exatamente os que vão lá para o médio do Felipe, né? Então eu tenho fundamental, eu pego desde os pequenininhos lá do primeiro ano que eu pego no colo, né? Até o 9º ano, onde a gente está formando. E querendo ou não, eles passam um bom tempo da vida deles, né, junto conosco. Então nós temos que também ensinar esses valores para eles. E isso vai partir de quem? Vai partir dos exemplos que eles têm na escola, né? E o diretor, né, o que seria a bruxa, né, ele não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe. Tanto que nos informativos da escola eu boto equipe gestora. Eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho 2 vice-diretoras, que são a parte administrativa junto comigo, e mais orientadora e supervisora que fazem a parte pedagógica. E a gente trabalha junto. Eu não tenho a visão só administrativa da escola. Eu não lido só com o administrativo, né? Eu lido com tudo. Ah, mas tu delego, a gente divide tarefas, mas a gente sabe de tudo. Todo mundo participa de todo o processo, e eu acho que isso é importante. Tio Elton. Oi. Já tá eu de novo? Pode passar o Felipe se quiser. Liderança na gestão escolar. Podia, essa palavra aí tem diversas formas de a gente poder analisar essa questão de liderança, sabe? Quando a Mabel estava falando, né? Eu estava me reportando a isso, porque se me perguntasse para mim, qual é o requisito fundamental para a pessoa ser um líder, né? Para mim, é a pessoa ter uma boa formação emocional. Inteligência emocional, sabe? Porque se a pessoa não tem inteligência emocional, e tem muitas pessoas, lamentavelmente, que não sabem o que é inteligência emocional, a pessoa confunde os papéis. Tem gente que se afoga num copo d'água, é isso que a gente fala, né? No termo popular, entende? Tu tá ali, tu é um diretor, tu é uma diretora, tu é um líder, vai ter que falar com as pessoas, mas tu tem que ter segurança do que significa aquele papel naquele momento que tu tá vivenciando isso, entendeu? Tu tem que ter essa coisa de perceber que a vida, ela tem diversas situações que vão acontecer na tua vida e depois vai para outra, que tudo assim, e que nós não vamos ficar aqui para sempre, nós somos seres que estamos aqui vivendo uma história e depois vamos para outra história ou não, mas assim, mesmo que seja no mesmo lugar, as histórias vão se diferenciando, né? E aí tem pessoas que, por não ter essa leitura, né, não ter um autoconhecimento, as pessoas trazem coisas mal resolvidas lá no seu subconsciente para fora, sabe? Todos nós temos questões mal resolvidas e a gente tem que trabalhar isso, porque todos nós passamos algum drama, algum problema na família, seja lá onde for, e a gente precisa lidar com isso, a gente precisa se comunicar com a gente mesmo, ter um autoconhecimento, saber quem tu és e perceber que as coisas são provisórias, tudo é provisório, cara. Até a vida, né, é provisória.
entende? Mas as pessoas às vezes acham que aquilo é para sempre, sabe? Dali até dos 18 anos até os 40 e pouco, a gente acha que nunca vai ficar velho. Eu também já pensei assim. Mas tu vai ficar, bicho. Não adianta. Depois começa a doer a coluna, a pressão sobe. Doer a perna, né? Então, assim, para mim, essa questão de liderança tem a ver com a questão emocional. Né? Tem pessoas que nem que eu acho que foi o Viegas que falou, o cara sentou na cadeira, ele não se vê mais como professor, ele não se vê mais como colega. Cara, tudo bem, tu tem um papel diferenciado, claro, tu tem responsabilidades, claro, mas tu tem que saber que tu é um colega que está ali provisoriamente administrando, ponto, sabe? Tu não tem o poder de mandar nas pessoas, tu tem o poder de conquistar as pessoas e dizer para elas, olha, isso aqui é tua incumbência, é tua responsabilidade, eu estou te dizendo que tu tem que fazer isso. Agora, se tu quiser argumentar, tu argumenta, mas na verdade eu estou aqui para que as coisas funcionem. Isso é saber, sei lá, essa é a minha visão de gerenciamento. Tu não precisa impor, tu vai fazer isso porque tem que fazer. Não precisa dizer isso. Isso aqui é o regimento, você tem que fazer isso, né? E eu estou aqui para que as coisas aconteçam. Sei lá, mais ou menos por aí. Me prolonguei um pouco aí. Diálogo. Mabel. Me lembra Lanche Mirabel. Ai. Quer que eu fale? O Elton vai começar a fazer Olha o bullying, hein, Elton? Olha o bullying. Olha o assédio, vou te processar. Olha só. Sobre a questão da liderança, tá? Tá, tudo bem. A gente falou ali que, né, se tu for olhar lá o processo de eleição de diretores, tu vai ver, né, que os requisitos é tu ter formação, né, e tu ter estabilidade. Então, qualquer segmento ali, tanto professor quanto funcionário, pode ser diretor de escola. Ok, tá? Só que eu acho assim, ó, concordo contigo, né, mas tu tem que ter um perfil de liderança, sim, e teu perfil de líder, tu não constrói ele, tu nasce com ele. A pessoa ou é líder ou ela não é, né? Chefia não, chefia é uma construção, o cargo de chefia é uma construção, tu foi eleito, tu foi indicado, tu vai lá e tu vai assumir a tua função, né? Só que o que difere de um chefe, se a gente for pegar a palavra chefe, né, no sentido pejorativo, né, porque a gente pode querer relacionar o que é um chefe, o que é ser um líder, né, o que eu vejo, assim, de mais importante é a questão, tu falou na questão emocional da pessoa, né? Mas eu acho que mais do que isso é a maturidade emocional. Só que também vai depender daquilo que tu vivenciou lá atrás, né? Da tua construção, porque cada ser humano é um ser humano. E como que ele lida com esse poder, exatamente, sentou na cadeirinha, né, no ar-condicionado, né? E daí mudou, porque a maturidade emocional dele tá meio abalada, né? Porque tu não tem como tu mudar a tua personalidade. Mas agora, assim, o que eu acho fundamental, né? Não só a questão da personalidade da pessoa. Tu tem um momento de escuta, né? E a gente trabalha em rede, a gente não trabalha só com o professor e com o aluno, a gente trabalha em rede, a gente trabalha com pais, a gente trabalha com funcionários, a gente trabalha com aluno, a gente trabalha com mantenedora, né? E então são várias pessoas que estão vinculadas ao teu cargo. São várias pessoas que precisam te ouvir também, né? E eu acho que esse processo de escuta não pode ser somente de escuta, tem que ter um debate, tem que ter aquela via de mão dupla, né? Então, eu acho que as pessoas que estão num cargo de liderança, elas têm que ser realmente democráticas e não autocráticas, né? Elas têm que saber focar não só nos processos, não vou focar só nas minhas estratégias de aprendizagem, só no meu PPP, eu tenho que focar nas pessoas. Quem é o objetivo da escola? O aluno, ok, mas eu tenho professores que trabalham dentro da escola, que vão levar a aprendizagem para o aluno. Com que motivação ele vai trabalhar se eu não escutar ele, se eu não planejar junto com ele as estratégias que ele vai levar até o aluno? Né? Então, a gente tem que ter um pouco... Claro, às vezes a minha opinião não vai ser a mesma da minha vice, não vai ser a mesma do meu professor, e é o que eu falo para eles, e se eles estiverem me ouvindo, eles vão lembrar da minha última reunião agora que a gente fez essa semana. Eu falei para eles, pessoal, isso que a gente está trazendo, a gente estava lá debatendo sobre um assunto, isso que a gente está trazendo para vocês, a gente vai experimentar, né, ali algumas estratégias que a gente resolveu criar baseado na avaliação que a gente fez no mês de março, das aulas remotas, mas assim, nós estamos aqui para ouvir vocês. Às vezes as pessoas não querem se expor, não querem falar na frente do grupo,
podem nos chamar no privado, podem ir na escola conversar com a gente, porque nós estamos fazendo plantão, né? Mas não deixem de colocar o que vocês pensam, né? Porque faz parte do processo a gente construir, né? Então, não deixem de colocar, mas assim, ó, tragam o questionamento, mas tragam também uma solução. Porque no momento que tu só reclama, que tu só questiona, mas que tu não te posiciona, tu não está sendo funcional. E daí a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, eu acho que tem que ter um... Não adianta... Se eu quisesse simplesmente fazer uma reunião com os meus professores, né? E simplesmente demandar, faço uma reunião, demando, e ninguém pode falar, ninguém pode comentar, então eu faço uma live. Uhum. Ou então eu faço um informativo e envio por e-mail. Não, melhor, né? Mabel, não faz uma live, porque a Seduc gosta de fazer isso, né? Eles fazem uma live, mas eles não respondem quem tá falando ali nos comentários. Felipe? Tá? Grava um vídeo e posta o vídeo, aí só tá tu falando ali e ninguém pode falar nada, né? A gente tem passado por isso ultimamente, bastante. Mas... Vou passar pro Filipão, então. Antes de entrar no terceiro tópico, aí, nos desafios de ser um bom gestor, então só comentando um pouquinho, porque essa questão é interessante, né, de liderança versus chefia, né? Eu acho que se pode escolher, quando nós somos professores e estamos num cargo de direção, se nós vamos ser líderes ou se vamos ser chefes, no caso, né? Eu acho que o chefe, ele basicamente delega bastante, ele vai delegar quase tudo, ou a maioria das coisas, né? E eu já acredito que o líder, ele pode ser líder sem ser chefe, e acredito que a liderança, ela nasce do exemplo, né? Então, antes mesmo de eu já ser diretor, eu já nunca exigi das pessoas que elas fizessem aquilo que eu mesmo não faria, que eu mesmo não saberia fazer. Então, toda vez que eu exijo que se faça algo, é porque eu sei fazer, posso ensinar a pessoa e posso dar suporte também, né? Porque é muito fácil, por exemplo, numa escola, ser diretor e dizer, faça aula pelo Meet, tem que fazer aula pelo Meet toda semana. E aí o diretor não faz reunião com os alunos, não sabe fazer o Meet, se o professor não sabe ensinar a fazer, né? Então, eu acho que a liderança passa por aí, né? Eu acredito em liderança pelo exemplo, né? Então, só vai pedir que as pessoas façam aquilo que tu mesmo faria, assim. Mas nessa questão, então, do desafio do bom gestor, né? Tem um outro projeto do qual eu participo, até faz tempo já que eu não participo, mas que nos acompanha também, que é o Escola Pública Podcast, do Luciano, lá de São Paulo. E o primeiro episódio que eu gravei com ele, ele também perguntou quais eram os desafios e tudo, né? Na época até foi um pouco polêmico, assim, algumas pessoas que escutaram não gostaram, porque eu disse que o primeiro desafio de um bom diretor, um bom gestor, é não atrapalhar. Né? E por que não atrapalhar? Porque dentro da escola, desde que eu entrei no estado como professor, ou mesmo na época que eu era aluno, né? Então, pelo que a Mabel estava falando, o perfil dela é muito parecido com o meu, de que a gente quer ter a escola que a gente gostaria de estar quando nós éramos estudantes, quando nós estávamos estudando, né? Então, acho que é mais ou menos o mesmo perfil, né? E quando eu entrei como professor, eu vi muitas ideias legais morrerem por medo do diretor. E aí o diretor era inseguro, ou a diretora era inseguro, o professor ou os alunos propunham uma ideia e por medo, por insegurança, o diretor lá dizia, não vai rolar. E matava a ideia, simplesmente porque ele tinha medo de se incomodar, tinha medo de se estressar. Isso vai dar problema, era o que eu mais ouvia, né? Vai dar sujeira. Quando a escola é isso aí mesmo, vai dar sujeira e vai dar problema, e tem que dar problema mesmo, porque a gente está na escola para ensinar os alunos a lidarem com os problemas, né? Então, na minha visão, esse seria o primeiro desafio, o diretor não atrapalhar as ideias, porque a gente tem muitos colegas bons, excelentes dentro da escola, com grandes ideias, e que muitas vezes o gestor, o diretor vai lá e mata essa ideia, né? E acredito que um outro desafio, como diretor também, assim, e particularmente é o meu desafio, é o da gente conseguir colaborar com o pedagógico e não deixar a burocracia estatal nos deixar imóveis mesmo. Assim. Porque se a gente não conseguir, tem semanas que tu não consegue fazer nada pedagógico, de pedir que o professor faça, de articular um projeto,
as escolas têm projetos lindos aí, que eu vejo e acompanho, mas eles não são mais divulgados, a gente não vê mais eles, exatamente porque a burocracia em cima do gestor, principalmente, também dos professores, ela é gigantesca, é opressora mesmo, e ela é de propósito para que seja assim, para que a educação não funcione, né? Então, é relatório da efetividade, é relatório do RH, sendo que deveriam ser a mesma coisa, é do financeiro. E no meu caso, ainda que tem uma escola com mais de 1.000 alunos de ensino médio, eu tenho uma vice de 40 horas que faz o financeiro para mim, que é extremamente difícil. No caso de escolas como a da Mabel, que tem menos de 1.000 alunos, é ela que tem que fazer com a ajuda de um vice e que não ganham nada a mais para fazer isso, né? Então, é ainda pior nas escolas que tem menos de 1.000 alunos essa situação, assim, né? De que a burocracia, ela é como se fosse uma montanha mesmo em cima do diretor e tu tem que ir tirando aquela burocracia. Aí, quando tu chega lá em cima do morro, que tu vai fazer alguma coisa pedagógica, quer participar de um projeto, tem outro morro que tu tem que cavar de novo, até que tu consiga fazer com que a escola avance, com que a escola melhore, apesar da burocracia, porque a burocracia ela é muito opressora em cima dos gestores, né? E eu queria saber se a Mabel concorda, então, com esses dois desafios aí. O primeiro seria de que o diretor não pode atrapalhar as boas ideias de colegas, né, de alunos, funcionários, de professores, funcionários e alunos, e de que a burocracia também é um problema difícil, assim, é um desafio muito grande para quem está hoje como um gestor de uma escola estadual. Felipe, assim, ó, primeiro, né, sobre a questão de atrapalhar. Eu não atrapalho, eu acho que a gente tem que incentivar, né? E às vezes, o que acontece? Às vezes eles inventam moda, tá? E daí eu ainda fico cobrando para eles permanecerem inventando, né? É bem o contrário, eu que mando eles fazerem arte, né? Mas assim, eu dou bastante apoio. Teve uma professora uma vez que resolveu trabalhar meio ambiente e tal, enfim, era naquele tempo que a gente tinha o Trajetórias Criativas, né, que era uma modalidade ali em parceria com a URGS, onde os alunos que estavam em distorção de idade séria, né, vinham para essa modalidade e tinham aulas mais dinâmicas. Daí ela estava lá trabalhando no meio ambiente e tal. Ai, seria tão legal se a gente tivesse uma horta. Lá fui eu, né, demolimos uns troncos de árvore queimada que tinha ali da vez que pegou fogo no colégio, né, de um raio. Arrumamos tudo, cerquei, gastei, né? A gente deu jeito. Fizemos a tal da horta. Ano seguinte, tá aí a horta, minha querida. Vai ficar ali, jogada. Aí ficava ali as funcionárias colocando, né? Fazendo ali a compostagem com os restos orgânicos e tal. O secretariado lá plantava alguma coisa e eu disse, e a horta? Vamos lá, cadê a horta, né? Então, assim, às vezes eles pedem... eu curto, né? Eu gosto de inovação, sabe? Até a gente tem um projeto de uma sala maker, né? Que já tinha sido aprovado lá no Jovem RS, só que parou tudo com a pandemia, né? Então, assim, eu gosto de uma invenção, né? Eu acho que faz parte, porque a gente é professora e eu sou professora de educação física, o Felipe também é, né? Então a gente inventa moda, né? Tu é professor de educação física também, né, Felipe? Não? De língua portuguesa. Eu achava que era educação física. Não sabia dessa outra profissão. Eu achava que era, não sei por que eu achava que o Felipe era. Professor de educação física gosta de inventar moda, então eu compro as brigas, claro que dentro, né, daquilo que a gente dispõe também, né, a gente também não pode querer abraçar tudo, porque às vezes a gente não consegue, né, a gente tem que se organizar, isso é planejamento, né, tudo tem a ver com planejamento também, e de quem que vai se dispor, né, a colaborar, a se comprometer, enfim, tem toda uma questão, mas eu acho que nada tu pode, assim, invalidar de primeira, né? Ah, não quero me incomodar, não vai sujar, não vou fazer, né? Acho que a gente tem que abrir a possibilidade das coisas serem realizadas assim. E sobre a questão da burocracia, eu acho que é o maior desafio, né? Eu não tenho administrativo financeiro, né? Eu faço quase todas as prestações da escola, a única que eu não me aproprio, não vou me apropriar e não quero me apropriar da merenda, né? Da alimentação, né? Então, tem Quando eu tinha minha outra vice-diretora, ela já passou para minha atual vice-diretora, então as coisas já foram, né, se organizando dessa forma, mas as outras
prestações sou eu que faço, toda essa parte de RH, né? A gente às vezes se divide, claro, né? Eu tenho ali as minhas vices que são muito parceiras, que são pessoas que trabalham o tempo inteiro, as minhas orientadoras também, né? Agora eu perdi uma, mas ela continua na escola como professora e são assim pessoas que não têm medo de aprender. Se vocês forem na minha escola, todas mexem no Easy, todas entram no... Eu nunca entrei naquele gestor lá do sala de aula. Eu disse, eu não vou fiscalizar ninguém. Supervisora que olha, não vou fiscalizar ninguém, né? A orientação, as orientações são feitas, né? A gente conversa, a gente vê os resultados, a gente faz reuniões, enfim, né? Mas também eu não fico nesse controle. E eu acho que toda a equipe ela tem que saber lidar com todos os sistemas da escola. Isso é importante. Porque se eu ficar doente, quem é que vai fazer? A única coisa que elas não vão poder assinar é o cheque, né, Felipe? Porque o resto, elas têm que fazer, né? Então, eu acho que todas... Por exemplo, durante a pandemia, um bom tempo da pandemia, né? O meu secretário, ele não tem computador em casa. Ele ficou remoto, ficou um tempo afastado. A minha outra secretária de atestado, né? Quando chegou ali a parte do censo, eu fui me dar conta que tinham 80 matrículas que não tinham sido inseridas no sistema. Passei sábado e domingo inserindo matrícula no sistema. Então, a gente tem que ser proativo dentro do nosso grupo, né? A gente não tem que ficar esperando alguém te mandar fazer, não tem que ficar esperando que o fulano aprenda. Claro, tem vezes que eu chego assim para a Jéssica ou para a Cleonice, né, minhas vice, ai, gurias, pelo amor de Deus, faça isso para mim, senão não vai dar tempo, que nem ontem, né? O Felipe também deve estar bem surpreso de uma demanda que surgiu ontem às 4 da tarde para ser entregue segunda-feira ao meio-dia, né? Fazer um levantamento de todos os alunos que estão comparecendo no Google Sala de Aula, né? Isso daí é um trabalho que eu preciso movimentar toda a escola. Como é que eu vou solicitar para o meu professor às 4 da tarde, sexta-feira, que até, né, segunda-feira de manhã eu esteja com todos esses dados? Eles estão me enviando no privado, eles já estão se articulando. Eu dei a demanda, mas vamos ver se eu vou conseguir cumprir, né? Então, tu tem que estar... a gente tem que estar sempre juntas em todos os processos. A gente tem que não pode centralizar, né? Todos têm que saber fazer, porque se eu não souber fazer, se eu não tiver aquele tempo, eu tô envolvida numa outra demanda, o meu vice vai me suprir, a minha orientadora vai me suprir, a minha supervisora vai me suprir. Então, o principal é tu ter uma equipe também parceira, né? Tu ter uma equipe integrada, tu criar esse espaço também, né? O primeiro vínculo é com a tua equipe, né? Tem alguns comentários aqui. A Márcia, eu acho que ela é diretora também, se não for, me corrija aí, mas eu acho que ela outra vez já comentou aqui que é diretora. Ela disse que na escola Paendi não tem vice nem supervisão. Quem faz a prestação de contas é a secretária e faz muito bem feito. E a Cláudia aqui está dizendo também que a maioria das direções apenas repassa a demanda interminável da mantenedora, né? Bem para mostrar que a SEDUC vive totalmente fora da realidade, pelo que comentou ali, né? Que pedem as coisas de um dia para o outro, né? E existe só que assim, só que tem uma... Não te interrompendo, Viegas, mas tem uma questão que eu acho bem importante a gente falar, né? Porque assim, existe lá as demandas da SEDUC, existe no meio uma coordenadoria de ensino e existe a escola, né? Só que tu tem que entender também que quem está à frente, né? No caso, nós na escola, a coordenadoria tem uma coordenadora e lá na SEDUC tem o secretário. Ok. Como que eu vou receber essa informação e como que eu vou repassar essa informação, né? Se simplesmente a SEDUC demanda e simplesmente a CRE demanda, ai, meu cachorro não para de latir. Essa demanda para o teu professor, por que tu não flexibiliza? Por que tu não organiza? Não sei! Tem que fazer uma planilha assim, então vamos dar ali toda... O que tu vai precisar para aquela planilha, né? Vamos criar um drive, vamos dispor do que precisa lá naquele drive, vocês vão acessar. Que nem a questão dos educar, né? Eu podia muito bem dizer para eles assim, vocês vão lá, criem os e-mails educar dos alunos de vocês, né? Ou ajudem os pais. Mas como é que a gente vai saber a matrícula? O que a gente fez? A gente pegou e fez um drive com o número de matrícula de todos os alunos de todas as turmas. O professor regente tem como fornecer esse número para os pais. Então, assim, auxilia, flexibiliza, conversa. Isso é que façam, às vezes, é o diferencial. Bom,
Eu anotei alguns pontos aqui. Isso que tu falou de facilitar para o professor aí, eu acho interessantíssimo, né? Mas eu acho até que quem poderia fazer esse trabalho de facilitar para o professor seria a supervisão, né? Que poderia ajudar muitas vezes, e eu vejo que às vezes falha nesse ponto, né? E até eu acho que é um outro tema que a gente pode trazer aí, né, o Felipe e Elton? Não. Que é falar da supervisão também, né? Que às vezes eu acho que mais atrapalha do que ajuda o professor, né? Você é maluco, é? Cria obstáculos do que facilitações para o professor. Se tu pode facilitar, que nem tu estava falando da tabela ali, por que não facilitar para o professor? Por que não levar filtrado isso? A gente já tem tanta demanda também, né? Mas o meu tema aqui é sobre o poder de um diretor, né? Eu já separei aqui o mais polêmico para mim aqui, né? Até o Felipe falou da frase que eu ia comentar, né? Que eu sempre ouvi um colega meu dizer, que já se aposentou, né? Quer saber quem é uma pessoa de verdade? Dá o poder para ela. Ele sempre me dizia isso, né? E assim, a minha pergunta é no seguinte sentido, assim: é possível o professor, né, que vira diretor, manter a essência dele de professor ao assumir esse cargo, né? É possível conseguir manter essa essência, né? E o diretor não tem poder demais? Sim. O que tu acha, Mabel? Ai, olha a sinuca. Primeiro, né? A questão do poder de tu... Eu acho que tu não perde a essência. Eu acredito que eu não perdi minha essência, né? Eu continuo a mesma pessoa até, né? É o que eu me vejo. Mas eu acho assim, ó, tem pessoas que realmente sobem para a cabeça, né? Como a gente diz, que não consegue... eu acho que não consegue mais se aproximar, eu acho que cria uma barreira. Eu acho engraçado que tem escolas públicas, né, que para te chegar na sala do diretor, tu passa por 15 portões, né, antes de conseguir chegar. Ou se, por exemplo, assim, tu é mãe de aluno, né, tu vai chegar lá, eu quero falar com a diretora. Tu marcou horário? Não. Oi? Mas a diretora não tá na escola? Tá. Tá, porque ela não pode me atender? Não, porque tu não marcou horário. Que merda. Né, então, assim, as pessoas dificultam essa aproximação, né? Então, eu acredito que se tu tá na escola, tu tá disponível, por que tu não vai atender? Por que tu não... E eu acho que é aí que tu começa a perceber algumas mudanças de atitude da personalidade da pessoa, né? Mas eu me vejo, assim, bem sempre aberta, eu converso bastante. O meu grupo de professores, a gente sempre diz que a gente é uma família, né? A gente tem... Porque eu digo assim, ó, eu não sou a Mabel do Lisboa, eu sou a Mabel no Lisboa. No Lisboa, eu sou diretora. Saiu do portão às 5 horas. Assim, Mabel, complementando ali, tu falou sobre as reuniões do diálogo, dos professores poderem colocar o que pensam. Tem professores que às vezes não querem falar na frente do grupo, né? Eu e o Elton aqui, a gente percebe muito que às vezes os colegas parecem que têm medo de falar. Tu acha, assim, que depende do diretor, que o diretor te deixa mais à vontade de falar ou não? Ou realmente os professores, a maioria são assim, tem medo de colocar a sua posição, o seu pensamento, as suas sugestões, as suas ideias? Porque muitas vezes a gente percebe isso, né? As pessoas parecem que, agora os professores podem falar o que vocês... E aí fica todo mundo quieto. É que depende da forma como tu te apresenta, né? Exatamente. Porque eu sempre, assim, quando chega um professor novo, né, eu converso sério, né? Sério? Tento ser mais tranquila, mais séria, assim, ouvir o professor e tal. Mas no segundo dia eu já tô brincando, né? É da minha personalidade, né? A gente brinca bastante, claro, dentro do limite, do respeito, né? A gente não vai expor ninguém, a gente faz piada entre nós, todo mundo sabe o nome do seu cachorro, do seu filho e tal, né? A gente cria esses vínculos. Mas eu acho que depende da forma como tu te apresenta. Tem pessoas, eu já tive, né? Já fui professora em outras escolas, até da outra rede, e tem pessoas que não facilitam essa aproximação. E daí, claro que tu vai ter medo de expor as tuas ideias, de expor o que tu pensa, porque tu não sabe se ela vai compreender o que tu vai falar ou se ela simplesmente vai anular o que tu vai falar, né? Então, eu acho que depende da forma como tu te apresenta, né? Tu tem que criar esse espaço.
Sim. E só antes do Elton chamar o próximo tópico, também só comentando essa questão do poder do diretor, Sandro, ela vai muito também do poder que a comunidade deixa o diretor ter, e comunidade eu falo alunos, funcionários, os colegas professores, né, de saberem quais são os seus direitos, né, quais são os seus deveres, e do diretor também, né, porque quando os demais órgãos da escola funcionam, como o conselho escolar, o CPM, aí o diretor não tem tanto poder assim, porque não depende tudo dele, entendeu? Então, se todo mundo dentro da escola e na comunidade escolar participa da escola e sabe quais são os seus direitos e os seus deveres, podem fiscalizar quando o diretor está ou abusando ou cometendo um erro, né? Porque o diretor também é humano, também vai cometer seus erros, e tem que se ele não enxerga sozinho, algum órgão dentro da escola tem que fazer com que ele enxergue isso, né? Então, conselho escolar, conselho estudantil, cada um desses órgãos é legítimo dentro da comunidade escolar, e é isso que vai limitar o poder do diretor, para ele não ser um ditador dentro da escola, né? Então, é muito importante que todas as pessoas dentro da escola conheçam seus direitos, seus deveres, e saibam quando o diretor está abusando ou não, né? Sim. Aqui o Airan, que está sempre nos acompanhando, está falando que... Verdade, nesses meus 13 anos de magistério, percebo que os professores não falam. São sempre os mesmos que expõem e falam o que pensam. Exatamente isso, Airan. Isso. É sempre os mesmos. E os mesmos ficam de ruim daí. São os que expõem a sua opinião, né? Que às vezes não é contrária, né? Não é o que a direção está propondo, o que a supervisão está propondo. E aí esses professores ficam de ruim porque expõem o que pensam, né? E eu acho que isso é democracia. A escola tem que ser um exemplo de democracia, né? E parece que às vezes não funciona assim, né? Mas vou passar pro tio Elton, senão ele me xinga. Assédio moral com os professores. Acho que a gente já meio que tratou sobre esse assunto, mas dá para complementar, né? Então, assim, teve alguém que falou a questão do equilíbrio, né? Porque, assim, tu tem ali a comunidade que tem poder, né? A questão da gestão democrática, professores e funcionários, e a mantenedora, né? O que acontece com a grande maioria das direções de escola? Eles não mantêm esse equilíbrio. Eles privilegiam a mantenedora, o que ela mandou fazer, o resto elas vão... Entende? Isso é uma posição covarde que muitas escolas têm. Uma posição covarde. Por exemplo, se tu é diretor e a prioridade para ti é a escola, muitas vezes tu vai deixar essa burocracia em segundo plano. Tu vai ter problema lá com a mantenedora? Vai ter. Mas em algum lugar tu vai ter problema, porque a demanda é muito grande e tu não tem como responder com a estrutura que as pessoas têm. Às vezes falta funcionário, falta isso, falta aquilo, não tem condições. Mas eu acho que a prioridade é a escola, é os pais, é os alunos, é os funcionários e os professores. O mantenedor, olha, eu vou te mandar na hora que eu conseguir, não estou conseguindo agora. Mas muitas direções de escola fazem justamente o contrário. Eles respondem bonitinho a mantenedora e o resto vamos se ajeitar, né? Aquela questão. Então, aí dá o que dá, daí a gente não vê, a educação fica, né? E sem falar, né? Essa questão do assédio moral, e sem falar que muitas escolas criam um nicho de poder, se perpetua no poder, né? Tem aquele grupinho que a gente conhece muito bem, que aí sai o fulano e entra o ciclano, e vão, sabe? E é o seguinte, é eles que mandam na escola, os horáriozinhos especiais são para aqueles. A Jéssica está falando aí, está escrevendo aí, o Elton, um diretor que ficou 21 anos no poder tem algo errado, né? Tem que não haver a troca. Eles criam esses nichos, tu sabe disso? Tem o pessoalzinho ali que folga sexta e segunda, tem o pessoal, sabe? Qualquer coisinha, vai ter problema de carga horária, tem aqueles que são privilegiados, né? Então, assim, quem fica criticando, esse vai sofrer assédio. E o assédio não é só aquela coisa escancarada de assinar isso que nem você assinou, não, é uma coisa sutil, eles vão te corroendo, entende? Eles vão te maltratando, eles vão passando uma imagem negativa de ti, qualquer probleminha que dá com os alunos, eles tentam ampliar aquele problema com o aluno, né? Já que é o outro que é do grupinho, não, daí eles vão lá, xingam os alunos e apoiam o professor, sabe? Então tem um monte de forma de fazer assédio, entende? Na verdade, se a gente for a fundo na questão, é rara a escola que a gente tenha uma gestão democrática. Eu digo isso porque eu passei por muitas escolas. Passei em escola em Canoas, em Gravataí. Em Canoas eu trabalhei lá, Gravataí, Cachoeirinha,
via a mão, alvorada. Eu sou um cigano da educação. Eu fui até para o litoral, eu trabalhei no litoral, entendeu? E assim, ó, porque na verdade eu ficava 1 ano no máximo numa escola e começava assim, me perseguiam direto, porque eu sempre fui boca grande. E o seguinte, eu falo mesmo, sabe? Antes eu era um pouco assim, jovem, cheio de ideais, e hoje com maturidade eu continuo falando, porque é isso, entende? A gente tá brincando com uma coisa extremamente séria, que é a educação. É o futuro da sociedade. Esses jovens vão depois gerenciar esse país, vão administrar esse país, e aí a gente fica brincando, as pessoas ficam brincando de direção, trocando de cara. Agora é tu, fulano, depois é o Beltrano. Cara, parece que eles transformam a escola num quintal da casa deles. Isso, para mim, é um crime. O que essas pessoas fazem é um crime. Se nós tivéssemos realmente uma sociedade mais consciente do nosso país, e os pais vissem o que fazem nas escolas, que prejudicam os filhos deles, eles tiravam suas direções da escola. Tem direções aí que não têm a mínima competência, não têm a mínima capacidade de manter um estudo de qualidade. Eu não tenho medo de dizer isso, porque eu também observo, sou observador, entendeu? E a gente estuda para isso, a gente vivencia isso. E na parte mais frágil, né, Sandro? Nós estamos lá porque qualquer coisa eles podem ferrar com a gente, né? E ferro mesmo, né? Na escola Érico Veríssimo, que eu comecei lá, o meu estágio, né, em 2002, aí nós fizemos um grupo de teatro entre professores, e nós ficamos muito conhecidos na comunidade. E aí a gente estava correndo o risco de ser diretores, né? Aí no fim do ano mandaram um para cada lugar. Acabaram com o grupo, entendeu? A gente fazia teatro, essas coisas, fazia debates, né? E aí eles faziam. Depois o cara ficou lá, sei lá quanto, umas 5 ou 6 gestões. Era ele e o parceiro dele, sabe? E depois era tudo no grupo. Mas, enfim, assédio moral com professores. Isso aí dá um prato cheio, né? Um saco cheio, tonel, sei lá, barril, dá tudo isso. Eu acho que o assédio não é só a exposição, né? Eu acho que tu ignorar, eu não gosto do fulano, eu vou ignorar, nem falo com ele. Isso é assédio. Sobrecarregar é assédio. Tu te isolar é assédio. Tu exigir sem necessidade é assédio. Né? Existem várias coisas que tu pode considerar assédio. Né? E eu ouvindo a tua fala, eu já sofri assédio de uma coordenadora. Né? Eu expus uma vez no Facebook, isso faz bastante tempo. Esse Facebook, hein, Abel? Facebook, hein? Esse Facebook é maravilhoso, né? Aí eu coloquei lá uma frase sobre questionando uma atitude da prefeitura, né? Da prefeitura, não era do Estado. Só que na época eu era permutada da prefeitura para o Estado. Na mesma hora a coordenadora me ligou e disse: tira a postagem, porque tu tá permutada, né? E pode ser ser mal interpretada. Aí eu pensei, eu só vou tirar para não me incomodar, né? Porque ela me ligou, me pediu, né? Foi educada até, não foi grosseira, mas tu te sente, né? Querendo ou não ali, tu te sente mal, porque tu tá na tua página, tu tá falando de uma outra rede, e eu não estava nem falando da educação, não era nem sobre educação. Eu reclamei de alguma coisa, acho que era até de trânsito, nem sei o que era, nem me lembro. E daí, sabe, foi na mesma hora, assim. Então, eu acredito que, né, a gente tem que saber separar algumas coisas. Mas, enfim, voltando à questão também, assim, de lidar com as pessoas e privilegiar pessoas, né? Eu sempre falo disso dentro da escola. Não é porque fulano saiu comigo no final de semana, né, fez um happy hour, é mais minha amiga, porque eu tenho mais afinidade, que eu vou privilegiar ela. Vocês podem perguntar para meus professores, todo ano a gente muda as folgas. Por quê? Por que a fulana tem sempre folga na sexta? Porque ela tem um outro negócio? Porque isso... Nós temos que fazer rotatividade, não dá para priorizar, né, um ou outro. E muito menos por afinidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa que eu mais me preocupo dentro da escola é aquela que eu tenho menos afinidade. É aquela que eu tento conquistar diariamente. É aquela que eu tento puxar mais. E tento, sabe, assim, eu me sinto nessa obrigação. Não assim de puxar o saco, digamos assim, da pessoa, não é isso. Sim. Mas eu me sinto na obrigação de conquistar, porque por que ela sempre me contesta? Por que ela sempre me responde diferente? Por que ela não... Por que eu não consigo? Por que eu fico sabendo que ela comentou alguma coisa de uma orientação, de uma demanda, enfim, para uma outra pessoa e não veio falar comigo? Não que eu quisesse ser a primeira a saber, mas por que ela não conversou comigo sobre isso?
se eu abrir espaço para conversar, entendeu? Então, assim, eu me preocupo com essas pessoas. Eu acho que às vezes eu até ajudo mais quem não tem afinidade do que quem tem, né? Já teve pessoas, assim, que já me deram muitos problemas administrativos, assim, né? Questões de falta, aquelas coisas corriqueiras de escola que a gente acaba, né, tendo que... A gente, às vezes, tem que ser um pouco enérgico também, né, Felipe? De cobrar também, porque também a gente também não pode deixar tudo a bangu, né? A gente tem que ter um limite também das coisas e as coisas funcionarem, né? E é como disse alguém ali que comentou ali no chat, que a gente tem um regimento, esse regimento tem que ser cumprido, ele é construído pela comunidade, né? Então, eu acho que a gente, no momento que tu cobra, né, que tu traz essa pessoa para cobrar, para conversar, tu vai ter uma forma de conversar, tu não precisa fazer uma ata, tu não precisa fazer, como o Viegas falou, né, que assinou lá uma ocorrência, enfim, tu não precisa fazer isso, tu vai conversar e tu vai dizer, fulano, tá acontecendo isso, isso e isso, quem sabe, né, a gente, mas me aconteceu tal coisa, tô passando por tal problema, tá, então vamos resolver, vamos ver, quem sabe a gente muda, sabe, tu tem como articular. Esse é o poder que eu digo que a gente tem. Esse que eu acho que é o poder importante que a gente tem. O poder de saber articular e não o poder para o mal, o poder para o bem, para te ajudar. É isso que eu acho. E assim, eu vi também um outro comentário ali que o bom diretor é aquele que não se indispõe com a coordenadoria. Eu não penso nesse sentido, né? Porque o Felipe sabe, eu sou uma pessoa que estou sempre... Né? Sim, acho que falou ali em tom de crítica, né, Mabel? Em tom de crítica, porque eu mesmo já ouvi de diretores assim, não vou me incomodar. Eu que respondo, eu que assino, eu que respondo depois. Vocês não passam por nada, mas eu que vou responder. Mas eu penso assim, tu te colocou naquela situação ali de responsabilidade e tu tem que trabalhar a favor da comunidade escolar. A tua prioridade tem que ser a comunidade escolar, não a mantenedora. Tu tem regras a cumprir, mas a tua prioridade é a comunidade escolar, né? Pelo menos é a minha visão, né? Sim. E assim, eu sou uma pessoa que converso bastante, eu reclamo bastante, né? Tenho a minha fama de reclamona lá na CRE, porque eu vou atrás e eu não deixo de cumprir o que tem que cumprir. Tem prazo, a autonomia tem que ser entregue no dia 17 de maio, ela vai ser entregue até o dia 17 de maio, né? Eu vou dar conta, porque é como tu falou, eu me comprometi, eu quis esse cargo, né? Então, eu tenho que dar conta. Agora, a forma como isso vai se estruturar vai depender da forma como tu organiza, como tu te planeja dentro da tua escola com as pessoas que estão trabalhando contigo, né? E eu acho que, finalizando assim, eu acho que essa questão do assédio ele só vai existir se tu não criar vínculo com o teu grupo de trabalho. E não tem a ver com afinidade. Tem a ver com profissionalismo, né? Com competência. Eu acho que competência tu mostra com trabalho. Tu não mostra postando no Facebook que o mundo precisa ter mais empatia e tu não tem empatia, né? É isso que eu falo com meus professores. Gente... não adianta a gente postar gratidão e empatia e depois, na hora que o aluno não abre a câmera, porque o fulano nunca abre a câmera. Tu conhece a casa dele? Será que ele quer mostrar onde ele mora? Então, vamos parar para pensar vamos se colocar do outro lado também. Mas só para dar um pitaco na questão do assédio moral, Sandro, eu acho que passa em qualquer trabalho, né? Não só numa escola e estar numa direção, né? Se tu tratar as pessoas da forma como tu gostaria de ser tratado, eu acho que o assédio moral... Só para complementar o que tu falou aí, mas eu já trabalhei em empresa privada, né, na área de engenharia. Olha, o magistério é complicado, cara. O magistério complicado. Sim. A gente já tem algumas lives falando sobre isso, assim, né? Sobre o ego e tal, né? Mas eu acho que passa por não cometer o assédio moral, passa por tu tratar as pessoas da forma que tu gostaria de ser tratado, dificilmente tu vai cometer, né? Mas mesmo assim, toda vez que tu vai ter que cobrar alguém por alguma demanda que não foi feita, que deve ser feita, tu tem que sempre te perguntar ali qual é a forma legal, né? Que isso deve ser feito, né? Então existe uma legislação que rege isso, e o assédio moral passa por aí, né? Então, as comunidades, os professores, os nossos colegas, os alunos, os pais, têm que saber que um diretor, ele não tem uma dinastia na escola e ele pode sim ser tirado, se for necessário, né? E pode ser denunciado, inclusive. É claro que não é uma coisa tão fácil assim, né? O falar é uma coisa, o fazer é outra, assim, na prática é outra. Leva tempo, dá bastante incomodação, né? Então, acredito que muitos dos colegas não reclamam porque não querem se incomodar, é que ele deixa pra lá, né?
E existem regimes e que a gente tem que evitar, que também ocorram nas escolas, que é a questão de o diretor ser sempre indicado, né? Então, o diretor indicado não é exatamente um problema, mas os colegas não poderem concorrer à direção, aí sim é um problema, né? Mas a gente tem modelo. Semana passada, a gente teve aqui, lá em Gravataí, todos os diretores de escola são indicados agora, né? O prefeito indica, né? Em São Paulo, em Alvorada, isso. Em São Paulo, todos os diretores são concursados. Eles fazem concurso para direção e para vice, né? Então, faz lá um concurso e o cara vai ficar a carreira dele toda lá, 25, 30 anos, numa escola como diretor, a não ser que, é claro, ele cometa erros gravíssimos lá, e aí ele vai ser tirado dessa função, se for denunciado no Ministério Público, alguma coisa assim. Mas existe o Ministério Público para isso e não se pode deixar que o diretor faça o que quiser, né? Mas, e já entra também nessa questão do legado do diretor, então, que seria o nosso próximo tópico aí, né? A Jéssica tá te corrigindo aí, ó. A Jéssica é diretora lá em Gravataí. Ela é. Lá no em Gravataí é eleito ainda. Perdão, Jéssica, era Alvorada, que a gente entrevistou uma colega de Alvorada na semana passada. Que é lamentável, né, Felipe? É lamentável. Sim, e em diversos municípios é assim, né? E como eu disse, em São Paulo, então, eles são concursados, fazem um concurso, né? Mas entrando no tópico do legado do diretor, né? Me parece que, quero ver se a Mabel concorda comigo, é que toda comunidade escolar ela tem que ter um projeto de escola, né? Então, se reúne a comunidade escolar, conselho escolar, CPM, se faz um regimento, né? Nesse regimento vai uma filosofia da escola, ou seja, se constrói todo um projeto de escola, né? Então, me parece que o legado do diretor é executar aquele projeto que foi pensado para a escola em conjunto, né? Esse é o maior legado, né? E entra nesse projeto de escola, então, tu executar esses projetos para que eles tenham uma continuidade depois que tu deixar de ser diretor, né? E esse é o legado, né? Tu executar. E passa dentro desse projeto, não só de escola, mas de comunidade escolar que se constrói, também saber quando as demandas dos governos, que os governos passam, duram 4 anos, às vezes nem isso, podem se reeleger e ficar 8, até podem, mas apesar dos governos, o projeto de escola tem que seguir, né, o projeto da comunidade. E o diretor tem que saber filtrar quando essas demandas vêm de governos, via SEDUC, via CRE, e a gente não pode simplesmente sobrecarregar isso sobre os professores e sobre os alunos, e isso vai atrapalhar o teu projeto de escola, né? Então, tem algumas demandas que chegam para mim, e eu sei, como eu disse, inclusive de burocracias que vêm, e eu penso, qual é a minha prioridade na escola? É fazer com que o meu projeto de escola funcione. Se essa demanda que está vindo vai atrapalhar, então há um problema. Não foi para isso que eu fui eleito, né? Eu fui eleito para executar o projeto da escola, né? Se essa demanda vem em conflito, então eu tenho que lidar com ela de alguma outra forma, talvez até não fazê-lo, porque está atrapalhando o projeto que a comunidade me mandou fazer aqui quando me colocou no cargo para fazer, né? Então, me parece que o maior legado do diretor é esse, é executar e colocar, digamos que, esse projeto nos trilhos para que ele siga quando o diretor sair, né? E lá naquela questão de burocracia, até nessa questão também de assédio moral, há, sim, muitas demandas que vêm de governos, que vêm de instituições dos governos que atrapalham o projeto de escola, muitas vezes propositalmente também, e a gente tem que saber filtrar isso para não atrapalhar o nosso projeto de escola. E queria saber se a Mabel concorda com essa visão, se é uma outra visão. Não, concordo sim, Felipe, e acho assim, ó, que dar continuidade é que nem quando a gente pensa assim em governos políticos, né? É difícil, né? Como é difícil a gente ver continuidade, parece que eles querem desconstruir aquilo que o outro fez, porque o que ele vai fazer é melhor, né? Então, eu acho que, claro que dentro da escola isso nós não temos partidos, então isso não acontece, a não ser que tu tenha ali uma oposição forte, né? Agora vamos desconstruir tudo que aquela infeliz não fez ou fez e vamos fazer diferente, né? Então, eu acho que tem que ter continuidade, sim. Eu acho que, principalmente assim, ó, quem lida com comunidade, que realmente ouve sua comunidade, porque a gente sabe que tem gestores que não escutam, né? Que fazem
o plano conforme a equipe ali gostaria. Né? E às vezes nem os professores participam do processo, né? Que realmente não são democráticos, só são democráticos na hora da eleição. Mas e eu acho assim aqui um legado importante, Felipe, que daí eu fico pensando, né? Assim, quando eu sair, porque esse ano eu estou finalizando minha gestão, eu não vou ficar 21 anos de diretora, né? Já cumpri aí 2 mandatos, estou terminando o 2º mandato e desejo sorte para minha sucessora. Paciência, né? E assim, eu acho que uma das coisas que ficam, né? Porque é muito legal tu ouvir assim, o André foi aquele diretor que fez aquele projeto tal lá dos podcasts. A fulana foi aquela diretora que botou o telhado na escola que antes não tinha. Aquele diretor foi aquele que começou a fazer lá as Olimpíadas na escola. Enfim, sempre vai ter, né? Uma lembrança. Mas eu acho que a principal lembrança, e assim, até hoje eu pensando nisso, eu disse assim, eu vou falar isso, né? Não é aquilo que fica impresso lá na estrutura física da escola, é aquilo que tu consegue colocar dentro do coração das pessoas que conviveram contigo. É tu ser lembrado como aquela pessoa que me ajudou, aquela pessoa que me orientou, aquela pessoa que me acolheu, aquela pessoa que correu para mim nos 48 do segundo tempo para cumprir uma demanda junto comigo, né? Aquela pessoa que estava ali do meu lado quando um aluno jogou uma cadeira na minha cabeça, enfim, né? Tem desafios assim inúmeros que a gente passa durante todo esse processo aí, toda a trajetória escolar. E eu gostaria de ser lembrado assim, né? Aquela pessoa que fez diferença e que te ensinou alguma coisa, né? Que te ensinou, que te trouxe ensinamentos. Não, eu reformei a quadra, eu coloquei quadro branco. Não, isso aí não me interessa. Isso aí era minha obrigação. Eu estava com os recursos para fazer isso, né? Então, eu acredito nisso, né? Que até eu estava lembrando sobre isso quando o ano passado, quando eu fiz aniversário, eu recebi uma postagem de uma ex-aluna que se formou em 2019 e ela fez uma declaração de amor ali para mim, né? E eu quase morri chorando no meio da pandemia, tô sozinha em casa, teu aniversário, e daí eu li, né? A menina colocou, porque eu lembro, ela me chama de Amy Luísa por causa do meu perfil no Facebook, isso aí virou meme, né? Amy Luísa, lá vem a Amy Luísa, eles me chamam assim. E daí ela colocou, Amy Luísa, nunca vou te esquecer, aquela coisa toda de aluno, né? Foi importante, mas assim, as palavras que ela usou, né? Porque tu foi um exemplo para mim, batalhadora, não sei o quê, sabe? Foi falando várias qualidades. E daí, no final, ela colocou assim: no dia da formatura, eu não chorei, eu só chorei quando eu te abracei. Aí o meu mundo caiu, né? Porque daí tu realmente sente que aquilo é verdadeiro. Então, eu acredito que o maior legado é esse, né? É o que tu leva para a vida das pessoas, que as pessoas consigam aprender contigo, te fazer uma pessoa melhor, a exatamente ser o que o Felipe falou. O líder, ele tem que dar exemplo. Os teus liderados, eles vão te seguir pelo exemplo, não por aquilo que tu impõe. É muito importante. Tem diretores que interrompem o legado do outro, né? Que o outro fez lá, e eu vou terminar só porque foi o outro que fez, né? Eu já vi situações desse tipo aí. Eu sempre digo que é muito importante um diretor, quando ele terminar o seu mandato, ele poder ficar na mesma escola como igual, junto com os professores, né? Porque não são raros os casos em que ele não consegue fazer isso, né? Mas, o Felipe, aí tu vai criar um problema também, né? Porque daí, daqui a pouco, tu vai assumir o cargo daquele professor que também está há tempo na escola e tu vai tirar ele porque tu é o mais antigo. Eu sou a mais antiga agora do Lisboa, né? Me sinto uma senhora de idade já lá dentro. Então, aí eu fico pensando, como é que eu vou tirar o Rafael da escola? Tu entende? É complicado. Eu acho mais fácil eu sair do que tirar alguém que está lá, que já estava, né? Trabalhando com os alunos, enfim. Casos assim. Só para o meu tópico aqui, eu só queria ler o comentário do Airan aqui, ó. O Airan está dizendo assim, hoje o engajamento com a live foi bem grande, 42 comentários. Parabéns por mais essa excelente conversa. A live hoje realmente bombou, né? Os assuntos polêmicos sempre bombam mais, né? Não sei, o Felipe ia falar, Felipe? Fala, Felipe. Não, pode seguir para o próximo tópico. Bom, o próximo item aí é o professor como gestor de escola. A maioria das coisas a Mabel já falou, então eu só queria fazer mais uma pergunta assim. Tu acha que o professor ele é preparado para ser gestor? Aí eu falo na questão de formação, né?
tu acha que a formação dos professores ela te prepara para ser gestor, ou a tua experiência como professor te prepara, ou nada te prepara, tu só vai aprender ali no fogo cruzado mesmo? Eu acho que alguma noção tu tens porque tu tá vivenciando dentro da escola, né? Então tu já sabe como que a escola tá organizada, como é que as coisas acontecem, né? A estrutura da escola. Eu acho que essa noção tu tem. Mas o dia a dia, porque assim, ó, como eu falei, né? Eu tive encargo de vice-direção e tô em cargo de direção. Nenhum ano foi igual ao outro. Né? Até porque mudam planos de governo, né? Mudam ações, mudam chefias, e daí cada um vai se modelando. Tem pandemia, né? A gente pegou aí um período bem complicado, né? Para nós foi bem complicado. Mas, então, eu acho assim, ó, tu nunca tá preparado, totalmente preparado. Daí o que acontece? Quando tu entra no cargo, tu vai ter formações, né? E tu vai te adaptando, tu vai aprendendo no teu dia a dia. Eu aprendi muito no meu dia a dia, até porque, assim, eu convivi com pessoas que foram diretoras, né, enquanto vice, que trabalhavam totalmente diferente da forma como eu trabalho hoje. Alguma coisa eu aprendi com elas, eu aprendi a não ser que nem elas, né? E também a forma como o trabalho era executado, né? E hoje nós temos toda uma tecnologia, um controle que antes não tinha, né? A informatização de tudo, teu CPF, tu jogar ali, tem tudo, né? Agora, até uma das coisas que eu estava observando na sexta-feira, que a gente teve reunião do financeiro, tem um novo aplicativo, né? Eu acho que é Clique Escola, né, Felipe, que fala, tem todo o esqueleto da escola ali. Eu estava olhando o IDEB, né? A satisfação, né? Como o IDEB cresceu desde que eu assumi a direção e ele vinha baixando. Então, isso te dá, assim, meu Deus, não tá a melhor coisa do mundo, o nível de repetência foi grande durante um tempo, mas tu vê que teu trabalho está sendo desenvolvido e está dando resultado. Eleições para diretor 2021. Eita! Dois comentários bem rápidos. Assim, eu acho que o desafio maior, no meu ponto de vista, sobre a questão do diretor, o diretor da escola, é ter consciência de que os diversos governos, e esse aí é um deles, não tem interesse nenhum que a escola tenha um papel transformador. Muito pelo contrário, sucateiam, não colocam prioridade, e aí quando vem todos esses problemas, parece que o problema é da escola. Não, o problema é de política, a educação tinha que ser uma política de Estado, sempre, não uma política de governo, entende? Se a pessoa não tiver consciência disso, ela vai entrar em crise, entende? Então, essa questão, para mim, é uma questão central, assim, a pessoa tem que ter essa consciência. Só porque eu queria dar um palpiteco naquela questão aí de gestor. Não. O que eu raramente ouvi, se eu vi, foi uma ou duas vezes. É a escola que começa o ano com o diretor se apresentando, falando qual é a visão dele daquele ano, o que ele pensa como prioridade, como é que ele pensa em enfrentar aquela prioridade, ou aquelas prioridades, como é que ele vai gerenciar com tudo aquilo. A supervisão fazer a mesma coisa, trazer por escrito qual é o planejamento para aquele ano, quais são o que eles acham que tem que se colocar como prioridade, e assim por diante. E o professor só vai conseguir ser um gestor quando ele entender a estrutura da escola. Cada um faz o quê? Como é que eu entro nessa história aí? Não sei! Quer que eu seja gestor? Tá, mas eu quero entender. Não, a maioria da escola começa o ano ali dizendo como é que vai ser as aulas, qual é o sábado que vai ter, não vai ter, aí depois, sabe? E o professor fica, tá, mas onde que eu entro aqui para ajudar a escola a funcionar bem? Isso, para mim, uma direção tem que saber fazer isso. Tem que começar o ano dando um caminho para a escola, para os professores, para os funcionários. Nós vamos caminhar esse ano por aqui como prioridade, nós temos esse e esse recurso. Aí o professor, então é isso, entende? Se alguns professores discordarem disso, eles fazem a fala deles e dizem, não, eu acho que a prioridade não é essa, mas aí é uma construção democrática. Mas o diretor trouxe um caminho, e o professor daí pode se engajar. Agora, quando o diretor não traz nada, sabe, fica naquela burocracia de carga horária, de sábado, de não sei o quê, Cara, isso aí não é gestionar, cara, sabe? Isso aí não é. Isso aí é deixar, sabe, é bumba meu boi, vai como dá, entende? Não, tu tem que dar uma direção. Aí tu tá sendo gestor. Se tu não der uma direção, bicho, cada um vai para um lugar, sabe? Essa é a minha questão. Agora, eleições para o diretor 2021,
Que perguntinha sapeca. Por isso que tu deixou pra mim, né? Olha, eu vou deixar. Vou deixar essa bomba aí pra virar dela. Das aulas online, aula remota, Meet, não sei o quê, tem um caráter diferente para a educação. Não vai voltar a ser o que era antes. Como é que será que essa eleição vai se dar esse ano? Não sei. Olha, Elton, o que eu penso, tá? Se teve eleição para prefeito, por que não pode ter eleição na escola? Claro que não vamos fazer comparações, né? Mas, olha só, o que o município fez, né? O município prorrogou, né, o mandato dos diretores até 2022, né? Foi uma ação que eles pensaram em função da pandemia, ok, né? Escolheram. Tudo bem, a gente não sabe o que vai vir do governo do estado, mas eu não vejo problema, porque, olha só, na minha escola nós temos 400 alunos, né? No dia que a gente faz entrega de atividade presencial, gira em torno de uns 90, 100 alunos que vão buscar atividade, porque os outros ou estão, né, no mundo ou estão online. Então, quando a gente tem uma eleição, né, quando era ainda no modelo lá presencial, se a gente for contar lá, porque nós temos 2 urnas, professores e funcionários é uma urna, pais e alunos é outra urna, né? Professores e funcionários, tu tem ali uma expressão. O que tu tiver de expressão na da comunidade, já fechou tua eleição. Mas aí tem que ser bem fiscalizado, né, Mabel? Porque eu já vi situações do passado que quem estava na direção, no dia da matrícula, pedia para votar na sua chapa. Né? Eu vi direções que sabia que um determinado turno ia votar na outra chapa, liberar as aulas naquele dia que teria eleição para os alunos não irem na escola. Então, dá uma dificultada, né? Só que eu acho assim... Quem está na direção, ele tem esse poder, né? Mais uma vez, aí a gente falando na questão do poder, né? Para te ter uma noção, olha o que eu passei em 2012, né? Que eu era candidata a vice, né? A gente tinha uma candidata, né, na escola de oposição, e ela era secretária da escola e era candidata a vice da outra chapa. E ela manipulou as listas. E nós, que era da equipe atuante, não fizemos isso. Ou seja, ela tinha o acesso ao Easy. E ela manipulou as listas para os pais. Os pais que ela sabiam que votavam na gente, ela conseguiu... Daí, a gente teve que chamar a coordenadoria. Nós tivemos segundo turno. Foi uma eleição de vereador, né? De rei prefeito. Mas, no fim, a gente acabou, né, conseguindo. Claro que existe a má-fé. A má-fé existe em qualquer lugar, né? Óbvio que tem que ter fiscalização, só que eu acho que um grande problema que as pessoas vão ter, as escolas que tiverem oposição, é exatamente essas chapas que vão se formar para se opor, eles não vão ter um espaço para se colocar para a comunidade, porque quem está na linha de frente é quem está na situação. Eu acho que daí tira um pouco a visibilidade dessa chapa que vai querer se opor, né? Verdade. Daí eu acho que é meio injusto também. Então, eles teriam que articular essa eleição, estabelecer umas regras aí e construir isso de uma forma, assim, tem que ser uma coisa bem estruturada para dar certo, assim, nesse período pandêmico, né? Ou fazer que nem o município fez. Simplesmente, né, aí... colocar mais 1 ano de mandato, mais 2 anos de mandato, só que eu não fico, né? 31 de dezembro, eu assino lá a minha cartinha. Vai sobrar para a tua vida. Vai sobrar para a tua vida. Daí. A minha vice já está sendo bem, né, instruída. Sim. Mas aí tem uma outra questão, né? Eu vejo o seguinte, quando tu está na escola... os professores sabem o que acontece, né? Faz a campanha dentro da sala de aula, né? Cada um pro seu lado, né? Óbvio. Qual é a sala de aula hoje do professor? É o Classroom. O WhatsApp. O WhatsApp. Facebook. E eu acho que no momento de eleição isso não pode ser proibido, né, Mabel? Eu pelo menos vejo assim. Não sei se o Felipe concorda comigo ou não, mas a partir do momento que a tua sala de aula é o teu Classroom, né? Por exemplo, eu já fui questionado em alguns momentos por divulgar as minhas lives no Classroom, né? E eu acho que não pode, né? Porque é a tua sala de aula, né? Na tua sala de aula eu sempre ouvi dizer que o professor era soberano,
dentro E da não, sala há de lei, aula. e não há lei que proíba, né, Sandro? Sim. Começa por aí, né? Não há lei que proíba, né? Não, e ainda tu tá oferecendo ali mais uma possibilidade de aprendizagem, porque olha a quantidade de riqueza que tu tem numa live, né? Onde as pessoas debatem assuntos. Sim. Uhum. Não E tem porquê. a gente já vai para o encerramento, Sandro. Daí eu vou encerrar já dando pitaco sobre isso, sobre as eleições de 2021, né? As eleições é para elas acontecerem, então, ali no mês ou outubro ou novembro, depende se da pandemia mesmo, de como vai se organizar, né? Mas eu sempre nunca vou concordar com nenhuma, digamos, recondução, mesmo no meu caso, que talvez até hoje não sei de ninguém que vai fazer uma chapa, os colegas, pode ser alguém que esteja pensando em fazer ou não, né? Mas mesmo que a escola tenha chapa única, ainda assim eu acho que tem que ser feito o processo de eleição, porque ele é muito importante, né? É para se ter uma cultura democrática dentro da escola, é para isso que serve a eleição. Não importa se tem uma chapa, se tem duas ou se não tem nenhuma, ainda assim tem que ser feito. Mesmo que alguém venha a ser de fora, a pessoa tem que vir se apresentar e tem que ser votado nela, porque é uma cultura de eleição, né? A única coisa que eu acho que não pode ser feito é o presencial. Isso, se for uma escola pequena, talvez a minha, que tem 1.300 alunos agora, eu acho muito arriscado, né? Mas a gente sabe que essa semana foi aprovada a eleição do CEPER sindicato, por exemplo, e ela vai ocorrer de forma online, né? Então, se um sindicato consegue fazer a eleição de forma online, por que o governo não pode se organizar para orientar as escolas a fazerem de forma remota essa eleição? Eu acho que é muito importante, pode sim ser feito de forma remota, é claro que tem que ser fiscalizado, né? Nessas questões que o Sandro estava colocando, né? Mas isso, eleição por formas. Isso de tu poder usar o Classroom, Sandro, o que acontece? Em algum momento, próxima à eleição, no segundo semestre de 2021, ocorrendo as eleições, né? Porque isso existe uma lei de gestão democrática no estado do Rio Grande do Sul e o governo do estado só pode mudar isso com uma aprovação da Assembleia Legislativa. Então, os deputados estaduais vão ter que fazer sobre essa questão, senão é obrigatório que ela ocorra, né? Tem que ser votado, senão ela tem que ocorrer, né? Hoje, pela legislação vigente, é obrigado ocorrer essa eleição, né? E vai ter que ser formada uma comissão eleitoral dentro da escola, né? Então, quem for colocar as chapas pode indicar representantes dessa comissão, e é essa comissão que vai dizer, então, se pode usar o Classroom, se não pode usar o Classroom, como que vai ser a postagem no Classroom, por quanto tempo, qual o período de propaganda das chapas, então, da eleição, e é isso que vai ser definido. Se não existe nenhuma lei que proíba que se utilize mídia digital, então a comissão eleitoral ela pode sim regulamentar que se possa fazer, e as chapas interessadas podem solicitar para a comissão eleitoral que se faça, e vai depender muito da comissão eleitoral. Então, o Sandro caiu, não sei se ele estava ouvindo a gente ou não. Eu escutei um pouco aqui. Escutou? Então, eu acho que tem que ocorrer sim, para se ter uma cultura, né? Uma das coisas, por exemplo, que me incomodou em 2020 e que eu pretendo resolver em 2021 é fazer um processo de grêmio estudantil mesmo durante a pandemia, né? Porque na minha escola existe lá o regulamento do grêmio estudantil e nele diz que tem que ter eleição todo ano, né? E por que é isso? Porque eu acho que é pouco tempo, um ano, poderia ser mais. Não. No regimento consta Felipe, isso, na época... Na tua escola tem Grêmio Estudantil, na minha faz uns 15 anos que não tem. Na minha, nos 3 últimos anos pré-pandemia, até 2019, eu consegui organizar de forma que se tivesse o Grêmio Estudantil, né? 2020, aí com problema de pandemia, ficou mais difícil de articular isso, mas agora 2021 é um dos problemas, um dos legados que eu pretendo resolver aí para deixar, porque mesmo com a pandemia, eu acho muito importante. Não é só por existir o Grêmio dentro da escola, é por existir uma cultura democrática de eleição, de os alunos aprenderem o porquê votar, o como votar dentro da escola, né? E por isso que eu acho que não pode haver recondução, não. Tem que ser feita eleição. É mesmo que ninguém queira concorrer dentro da escola, quem quer vir de fora tem que passar por um processo de eleição. Então tá, vou passar a palavra final aí para a Mabel. Concordo com tudo que o Felipe falou agora, sobre pensando melhor, assim, realmente, né, a gente tem que
tentar fazer com que haja essa eleição, né? Porque a gente sabe que é bem difícil. A gente sabe que às vezes não tem pessoas, né, que querem, né? Acontece muito, como eu estava lendo ali nos comentários, as pessoas, assim, tem pessoas às vezes que não querem ou, né, acontece também da gente ficar com aquele medo, né, do que vai ser indicado, do que vai vir, né? Então tem que ter um processo bem realizado mesmo para estar aí nos amparando aí. Mas, enfim, né, quero agradecer aqui, né, a presença das pessoas que nos assistiram, agradecer o convite mais uma vez de vocês. Eu acho que foi uma live, assim, bem rica, né? A gente conseguiu aí debater alguns assuntos que são bem pertinentes, assim, das nossas atividades, né, Felipe? E vocês, como professores também, que acompanham as direções de vocês, né? Eu acho que é importante também vocês terem a nossa visão e saber como é que a gente se articula, como é que a gente lida, né? E uma outra questão, assim, que eu estava pensando que o Viegas falou sobre falar nas redes sociais ali, falar para os alunos lá no Class, né? Sobre a questão da gestão e tudo mais. Eu acho que sempre a gente tem que estar colocando, né, as nossas atividades, tá colocando nas nossas redes sociais da escola o que acontece na escola. Eu acho que tudo que acontece, tudo que envolve a escola, ela tem que ser compartilhada e ela tem que ser falada em qualquer dessas ferramentas que a gente atua. Porque senão, né? Senão tem alguma coisa errada. Por que no Class eu não vou poder falar e lá no Facebook eu posso postar? Né? Eu acho que todas as ferramentas elas devem ser utilizadas assim até para mostrar e valorizar o trabalho da nossa escola. Né? Eu toda semana eu posto, eu faço vídeo sobre as aulas remotas, tô postando toda semana assim por ano, enfim, né? Coloco lá os vídeos que os pais enviam, né? A gente quer mostrar que tem um movimento, as coisas estão sendo feitas, claro que dentro de toda a dificuldade da crise, mas as coisas estão sendo realizadas e a gente tem que valorizar o trabalho daquelas pessoas que trabalham com a gente, né? Que são os professores, são os funcionários, são a equipe, enfim. E é isso, gente. Obrigada por esse espaço aí e estamos à disposição. Tio El. Tchau pra vocês, tá muito tarde, muito obrigado, gostei da live. Você é maluco, é? Eu já tô quase capotando aqui, tchau. Acorda, Elton! O meu celularzinho já tá se entregando também, tá calor hoje, ele tá aquecendo um monte, né? E aí eu tô caindo toda hora, então vou me despedir antes que eu caia de vez aí. Não, eu queria agradecer aí mais uma vez ao Felipe, ao professor Elton, mas a Mabel, né, que dá os parabéns para ela pelo trabalho dela. Eu não trabalho na escola dela, né, mas eu acompanho, né, o que ela posta aí no Facebook, né, ela tá comentando e realmente eu acompanho o que ela faz e vejo que tem muitos elogios ali dos professores, dos colegas dela, dos pais, dos alunos, então a gente vê que realmente é um bom trabalho e confirmei hoje pelos comentários que ela fez aí na nossa live, né? Então, realmente eu queria te dar os parabéns, né, por ser uma ótima diretora aí para os teus professores, para a tua escola, para os teus alunos. E é isso, então, né? Eu acho que o papo hoje foi muito bom, né? Agradecer o pessoal que nos acompanhou, bombou mesmo a live hoje, teve muitos comentários aí, não deu nem para ler todos aí. E até a próxima, então. Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, Felipe. É nóis, cara!